no ritmo do exercício. Então veja, ó, eu não sei se vocês chegaram a abrir, tá? Mas isso é um arquivo que foi gerado pela empresa Agroconsult, tá? É uma nota técnica que fala sobre as consequências do conflito entre Rússia e Ucrânia nos mercados agrícolas. Eu achei bastante interessante, né? Porque são situações que já estão presentes no nosso cotidiano, né? As prováveis consequências da guerra, né? Ah, mas a guerra começou? Sim, nós podemos dizer que já existe uma guerra em andamento, né? Ainda que seja apenas uma invasão por parte da Rússia na Ucrânia, que alguns consideram como se fosse uma anexação da Ucrânia de volta à Rússia, né? Existe um risco de guerra, né? Aliás, a guerra já está acontecendo, né? E de que forma que ela vai afetar, né? Quais são os riscos para o setor agropecuário, né? Então existe um risco comercial, né? O ataque à Ucrânia, pode levar os Estados Unidos a impor severas sanções comerciais de boicotes à Rússia, como é o que está acontecendo, né? Os Estados Unidos começou a impor sanções para a Rússia, como forma de pressioná-la a abandonar essa situação de guerra. Existe um risco energético, né? Uma das formas que a Rússia tem para retaliar as sanções é suspender as exportações de gás natural. Então a Rússia vende o gás natural, né, para a Europa, né? Então uma forma de ela retaliar, ou seja, uma forma de ela mostrar que também pode oferecer empecilhos, né, para o processo econômico, é suspender a exportação de gás, né, para toda a Europa, né? E isso faz com que o quê? Com que os preços do petróleo, que já eram altos, né, ultrapassem a marca, né, dessa quinta-feira de $100.000 de $100 o barril, perdão. E isso puxa o quê? Isso puxa o preço das commodities agrícolas também para cima, né, uma vez que encarece a questão energética, encarece também a questão produtiva. Existe um risco logístico, né? Ou seja, um conflito amplia os problemas de logística internacional, né? Onde podem haver bloqueios dos portos relacionados ao Mar Negro e a dificuldade de desembarque de commodities e matérias-primas, tanto na Rússia quanto na Ucrânia. E tem ainda um risco agroeconômico, né? Se as áreas agrícolas ucranianas forem transformadas em campos de batalha, né, e isso se estender para os próximos meses, pode haver prejuízos no plantio de trigo e milho, fazendo com que o preço desses produtos também suba, tá? E aqui essa empresa fez um mapinha bem legal do impacto do conflito da Rússia com a Ucrânia nos mercados agrícolas. Então, esses quadros aqui estão divididos em risco alto, risco moderado e risco baixo, né? O risco alto, como foi colocado ali anteriormente, está relacionado a quem? Ao trigo, né, e aos fertilizantes, uma vez que o Brasil é altamente dependente de fertilizantes que vêm da Rússia, né? Então, se a Rússia cortar as exportações de gás natural, a produção europeia de nitrogenado será prejudicada, né? E os preços das matérias-primas, que já eram altos no ano passado, eles agora tendem a quê? Tendem a continuar se elevando. Quanto à questão do trigo, né, as exportações de Rússia e Ucrânia, que concentram 30% do trade global, elas podem ser prejudicadas. Então há o risco de problemas para o plantio na Ucrânia, né, e na União Europeia, né? Além disso, os preços internacionais, que já subiram 20% desde o início do ano, eles tendem a subir ainda mais, considerando
né, o preço de 9 dólares por bushel, né? Como é que funciona o risco para o milho, cana e carnes? É um risco considerado moderado, né? Para o milho, a Ucrânia também é uma grande produtora, né, de milho, né? Então ela exporta esse milho para outros países. Em função do conflito, isso já pode ser afetado, né? Então o que acontece com o preço do milho? Ele tende a subir, já que o plantio de milho da safra 22-23 vai ser consideravelmente ameaçado. Com relação à cana, né? O aumento do petróleo ele faz com que a competitividade com o etanol seja mais acirrada, né? Fazendo com que o governo tenha que intervir nos preços de gasolina, né? Então a tendência é que as usinas brasileiras aumentem a produção de etanol para compensar o aumento do preço do barril de petróleo, né? Consequentemente, o preço da gasolina, aumento do preço da gasolina. E aqui tem mais uma consideração, né? Que o plantio das lavouras de beterraba da União Europeia pode ser prejudicado se houver restrições ao fluxo de trabalhadores do leste europeu, né? Assim como é afetado também na questão do trigo. A questão da carnes, pode haver um prejuízo considerado indireto, né? Já que a Rússia tem participação nas exportações brasileiras de carnes, né? A gente exporta muito para a Rússia, né? Boa parte da nossa produção, né? E o aumento dos combustíveis, bem como o aumento do preço do milho, né? Da soja em função do conflito, pode fazer com que o preço da ração aumente e, consequentemente, isso pressionaria os preços das carnes também para aumentar, né? A questão da soja, né? Então, alguns acham que esse conflito da soja não teria um impacto direto, né? Já que há uma tendência de alta dos preços do óleo e do grão, puxados pelo aumento do petróleo. Mas ainda assim o impacto seria mais reduzido em relação a esses outros 5 itens aqui, né? O que pode acontecer, como foi identificado aqui, é um aumento no preço dos insumos, um aumento no preço dos fertilizantes. Isso pressionaria também os preços da soja. Na verdade, pressionaria os custos, né? Mas também pressionaria os preços, né? Isso também pode ser considerado positivo, né? Já que se o mercado continuar em alta nos próximos anos, vai haver uma pressão para a expansão da área de produção no Brasil. E sobre o algodão? Bom, sobre o algodão o risco também é baixo, tá? Uma vez que o aumento do petróleo deixa e reforça a competitividade do algodão em relação às fibras sintéticas, né? Então, os preços do algodão tendem a continuar em alta, né? E as cotações sustentam-se acima de 120 dólares por libra, tá? E aqui mais abaixo, eles colocam lá o impacto dos fertilizantes, né? Aqui eles vão analisar especificamente, né, os impactos do fertilizante, né? O que acontece, né, com a guerra, né? O Brasil, então, é bastante dependente de fertilizantes, então a guerra pode fazer com que os preços dos fertilizantes aumentem, pressionando, então, os custos de produção. Esses preços de fertilizantes já haviam subido em 2021, e talvez a ideia é que eles não recuem, né? Pelo contrário, eles tendem a subir, tá? Questão sobre o trigo, né? Pode ser afetada a produção do trigo, então, uma vez que
afete a oferta de trigo, né, isso pode fazer com que o preço do trigo suba. Sim? Pode falar. Viu, professor? Oi. Até nessa última viagem que o Bolsonaro fez lá na Rússia, eles até entraram num acordo lá de uma empresa russa reativar a indústria ali em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, né? De fertilizante. Ah, é? Sim. Ah, então E isso. essa guerra aí lascou. Como é que é? Aí agora com essa guerra aí lascou tudo, né? Daí paralisa de novo as negociações, né? Então, isso afeta o quê? Vocês conseguem entender que isso afeta os custos de produção, né? Concordam? Concordo, plenamente. Então, vamos lá, continuando, né? Então, como eu falei, o que tinha acontecido no mercado do trigo, né? Eles já tinham subido 20%, né? Então, como a Ucrânia ela planta muito trigo, né? E com a guerra esse plantio do trigo pode ser afetado, né? Por não haver campos de produção, então restringe a oferta de trigo no mercado internacional, que pode fazer com que o preço do trigo dispare para cima. É aquela relação que vocês aprenderam na economia, relação de oferta e demanda, né? Então, quando eu restringo a oferta de um determinado produto, esse produto tende a subir de preço, né? É o que vai acontecer aqui, no caso do trigo, né? E também no caso de fertilizantes, né? Então, se eu restringir a oferta de fertilizante, automaticamente o preço desse insumo ele sobe. E isso afeta diretamente o custo de produção aqui na nossa região. Na questão do milho, o que pode acontecer? Mais uma vez, né? A Ucrânia ela é produtora de milho, ela é alta produtora de milho. Então, o que acontece? Se não plantar milho nos campos da Ucrânia, o que pode haver aqui? Pode haver uma disparada do preço do milho. Ou seja, o preço do milho poderia subir. É mais uma vez aquela relação de oferta e demanda. Se eu não tenho uma oferta considerável de milho, o que acontece com o preço desse milho? Ele vai subir, tá? Deixa eu só ver um negócio aqui. Ah, tá. Entenderam isso? Então, por isso que o risco é considerado moderado, né? Mas tem que se observar mais, né? Por quanto tempo que vai durar esse conflito, né? Será que vai durar dias? Pode durar meses? E aí os reflexos disso são uma restrição maior na questão da oferta, né? Então, da mesma forma, do ponto de vista inverso, se houvesse, né, a possibilidade de plantio de milho, né, ou produção de milho em larga escala, o que ia acontecer com o preço do milho? Ele ia reduzir, porque eu tenho excesso de oferta, né? Então a demanda, né, ela também é afetada em relação ao milho. Então a demanda faz com que a restrição de oferta suba o preço do milho. E a soja, né? Como está colocado naquele quadro, essa guerra possui baixo impacto sobre a soja, né? Então, como estava descrito lá, o que pode aumentar o preço da produção de soja, o custo de produção de soja, o que pode fazer com que o custo de produção suba, é subir o preço, né, dos fertilizantes que vêm da Rússia, né? E, consequentemente, isso também pressionaria os preços para cima, né? Já que a relação de oferta e demanda também é global, né? Aqui o que está descrito, né? O que muda com a guerra, né? Reforça-se a questão da alta dos preços da soja e do óleo, né?
quer dizer, o viés de alta, ou seja, vai continuar subindo, né? Isso indica um aumento nas margens de esmagamento, o aumento na produção de óleo faz crescer o mercado interno e o excedente do farelo, que sofreria uma leve pressão de baixa, né? Ele pode sofrer o quê? Em função dos altos custos de energia, então tende a ter uma competitividade maior com a produção europeia, né? Do outro lado, né, caso, né, os Estados Unidos, né, resolva entrar nessa guerra, né, o que eu acho muito difícil, né, haja visto o que vem acontecendo, mas não está descartado, né? Então, o plantio nos Estados Unidos da soja começa em abril, né? Então, o que pode acontecer? Pode haver um aumento na área de soja, o que eu duvido muito, já que a tendência é o seguinte, como vai haver restrição de milho, né, por parte da Ucrânia, já que o plantio vai ser afetado, os produtores americanos eles poderiam estar mais dispostos a plantar milho em função do aumento do preço do que plantar soja. E isso também afetaria a questão da relação de oferta e demanda Brasil, né, Estados Unidos, Argentina. Mais uma vez, esse mercado também é afetado pela questão dos fertilizantes, né? A questão das carnes, como eu já havia comentado, né, o preço das carnes ele pode ser afetado, então isso chegaria, né, demoraria um pouco, mas chegaria até o consumidor, né? Uma vez que existe a restrição de produção de farelo, né, com a alta dos custos do farelo, então existe uma pressão no preço das carnes, né? Então, um outro fator é que a Rússia ela importa muita carne que vem do Brasil, né? Isso poderia fazer com que a demanda por parte da Rússia reduzisse, significando que a carne, por exemplo, que ia para exportação teria que ser depositada no mercado interno, teria que ser depositada no Brasil, né? E mais uma vez, né, isso não deixaria de subir o preço da carne, até porque ela é afetada pela questão da soja e do milho, né? E o milho, como a gente falou, pode haver restrições, né? Já que a área plantada da Ucrânia vai diminuir, né? A questão da logística. Existe uma situação que foi provocada pela pandemia, na qual não houve recuperação, né? A intensificação da guerra pode gerar uma redução da oferta de navios para a questão de transporte marítimo, né? O que afetaria, por exemplo, a exportação de trigo, milho e fertilizante. E isso faz, logicamente, pressão, né, mais uma vez, nos custos de produção. A questão do etanol, né, existe, né, como vai haver um aumento do petróleo, né, pode haver uma pressão para aumento do preço do algodão. Então, a margem de lucro dos produtores de algodão vai depender muito de quantos custos vão subir em função da alta da questão logística e a alta da questão de petróleo, né, ou de energia, né? No Brasil, né, se houver atrasos na importação de fertilizantes, né, poderia haver o quê? Poderia haver reflexo na produção, né? Mas ainda assim existe uma expectativa de aumento de área. No entanto, a limitação pode existir na questão do beneficiamento do algodão. E no açúcar e etanol, como foi comentado lá em cima, a pressão do petróleo pode gerar uma competitividade e uma expansão da produção de etanol no Brasil,
Haja visto que o governo brasileiro teria que fazer um esforço para conter a alta do preço da gasolina, né? E isso faria, por exemplo, com que reforçasse a questão da produção de açúcar e etanol. Algum comentário? Todo mundo concorda? Alguém tem alguma outra opinião? Professor, a ANP já exige, né, dos produtores de etanol um estoque de passagem, né? Ela cobra uma certa quantidade em janeiro e uma outra quantidade em março, que o produtor deve ter nos estoques para evitar o desabastecimento do mercado nacional. Então, se houver, né, com essa guerra, quer dizer, se houver não, com essa guerra, então, o preço do petróleo vai subir, né? E o que vai acontecer de reflexo? Vai ter um aumento do custo do combustível? A gente, pelo que viu ali no PDF, é bem possível que aconteça, né? Então, possivelmente vai ter... Eu não sei se vai aumentar a tributação, acho que isso não, mas assim... essa questão dos estoques com certeza vai ser afetada. Bom, vamos lá, né? Vamos ao exercício do milho, né? Já que a gente fez essa discussão, né? Agora a gente entende um pouco mais do que representa o custo de produção, né? E essa guerra afeta esses custos produtivos.